Com relação ao clima da equipe, é muito importante que a gente observe como podemos propiciar um clima adequado de trabalho para os colaboradores da empresa nesse ambiente da equipe. O trabalho de Goleman de 2000, então, ele é um trabalho bem interessante porque ele vai direto ao ponto com relação ao clima, mais especificamente ao clima organizacional. E nesse caso, o Goleman coloca que o clima organizacional ele vai influenciar os resultados da empresa. Isso é uma coisa meio que, se a gente parar para pensar, meio que óbvio. Né? Ninguém gosta de estar sujeito num ambiente, num clima incerto, né? Onde às vezes existem bastantes discussões, brigas, muita competição de um grupo para outro, mas isso depende de pessoa para pessoa, por assim dizer. E o Goleman ele explica que esse clima organizacional ele pode responder por cerca de 1/3 do desempenho financeiro da empresa. Então, trabalhar muito bem o clima da equipe dentro desse clima organizacional é muito importante. Uma coisa que o Goleman coloca que é extremamente interessante, que é que o clima organizacional ele é influenciado por diversos estilos de liderança. E os estilos que o Goleman coloca são os seguintes: o chamado coercitivo, que a frase que chama a atenção é faça o que eu digo. Esse tipo de estilo ele é mais eficaz numa situação de recuperação, numa catástrofe natural ou quando se lida com funcionários problemáticos. Então é importante nesse caso, parece que você tem a necessidade de você demonstrar o poder que tu tem para resolver a situação. Um ponto fraco com relação ao ambiente é que ele inibe flexibilidade. Nesse ponto está havendo praticamente uma tragédia, uma catástrofe. O grupo precisa de uma liderança para indicar quais são os caminhos, mas não pense que se vai ter muita flexibilidade. Vamos seguir por esse caminho porque eu tenho experiência por aqui que devo ir, vocês têm que me seguir. Não existe muito caminho para o diálogo nesse ponto. Um segundo estilo de liderança apontado pelo Goleman é o visionário. Aí a frase que se chama bem atenção, que a característica desse estilo é o venha comigo. Nesse caso, o visionário, esse líder, ele declara o objetivo geral do que ele pretende para a empresa ou para a equipe, mas deixa livre as pessoas para escolherem seus próprios meios de alcançarem. Né? E aí, assim, esse estilo funciona muito bem em situações quando os negócios eles estão mais à deriva, eles estão parados, e é importante a gente tentar embutir algum elemento que faça as pessoas se motivarem a ser mais criativas, né, a inovarem fazendo com que tanto a equipe como a empresa saiam de um estado de inércia. Existe um ponto fraco nesse caso, que ele não é tão eficaz, né, quando o líder está trabalhando com a equipe de colaboradores mais experientes do que ele. O terceiro estilo de liderança é o afetivo. No caso, se coloca as pessoas em primeiro lugar. Esse estilo é bem útil quando se trata de criar harmonia na equipe ou aumentar a moral. Então é necessário algum tipo de... A equipe está desmotivada, perdeu algum tipo de bônus. Então é interessante entrar com estilo afetivo para realmente elevar a moral do grupo. Um ponto fraco nesse caso é que se o foco, quando ele é muito voltado para o elogio, ele dá espaço para que um desempenho ruim não seja corrigido. E às vezes é necessário que desempenhos ruins sejam identificados e a gente identifique formas de conversar com pessoas que sejam responsáveis por esse desempenho para indicar para elas possíveis soluções, né, para fazer com que todos aprendam com o intuito de fazer com que essa pessoa evolua e consiga aumentar o seu desempenho em si. Existe também outro estilo que é o denominado democrático,
E aí a frase que chama a atenção desse estilo é o que você acha. Nesse caso, ele dá voz aos colaboradores na tomada de decisões, auxiliando a equipe a gerar novas ideias. A questão do estilo democrático é que o ponto fraco é que o que você acha pode gerar uma grande quantidade de reuniões que muitas vezes são intermináveis e os funcionários acabam se confundindo, não sabendo muito bem qual o caminho que eles devem seguir. Então, o estilo democrático nessa situação, ele não é muito adequado quando, por exemplo, em uma situação de catástrofe, que foi o primeiro estilo coercitivo, né? Mas talvez uma combinação entre eles, né? E finalmente a gente tem o estilo moderador. O estilo modelador, desculpe, modelador é o faço o que eu faço agora. O modelador é o faço o que eu faço agora. Nesse caso, o líder está estabelecendo um padrão de desempenho alto e ele vai se usar como exemplo. Olha, eu consegui, vocês vão conseguir também. Se ele tem membros de equipe que são automotivados e muito competentes, isso vai ser muito legal para eles, porque a gente sabe que essas pessoas vão conseguir atingir algumas metas. Mas outros colaboradores que não conseguem atingir isso, eles podem se sentir sobrecarregados por essas demandas de excelência. A gente também tem o estilo de liderança treinador ou coach, quer dizer, experimenta isso, segue por aqui. Esse estilo foca mais no desenvolvimento pessoal do que tarefas imediatas relativas ao trabalho, né? E ele funciona muito bem quando os colaboradores têm consciência de sua fraqueza e querem melhorar. E aí a gente tem alguém que pode orientar essas pessoas a ir se aprimorando, quer dizer, diminuindo essa fraqueza, aumentando suas forças, aprendendo a fazer com que essas pessoas ajam de uma outra forma. Um ponto fraco desse estilo é que ele não funciona bem quando os colaboradores são resistentes a mudar seus próprios métodos. Quer dizer, olha, eu sempre fiz assim há 20, 30 anos. Né? Não é ele que vai me dizer que eu preciso mudar. O estilo de liderança ele é muito oportuno e assim é muito difícil a gente ter uma situação onde um líder ele assume um papel único, mas de liderança. O ideal é que um líder ele combinasse o perfil de diversos estilos para diversas situações. Aí assim agora é muito difícil a gente encontrar um líder que tenha todos os estilos em si e ele saiba usar de forma ideal a combinação desses estilos ou um estilo específico em uma determinada situação. Mas com o tempo, com a experiência, saber lidar com cada um desses estilos, o que se pode alcançar, pode trazer um grande ganho para o líder, especificamente gestor de projeto de uma equipe. E com isso a gente acaba chegando, então, como é que eu posso treinar, né? Treinar pessoas identificando o seu estilo de aprendizagem. Nós vamos nos deparar muitas vezes numa situação onde nós vamos ter um membro de equipe que ele tem estilos de aprendizagem diferentes, né? Então, o Buckingham, em 2005, ele classificou estilos de aprendizagem em 3 categorias, né? Ele chamou os funcionários de analisadores, executores e observadores. E aí é importante a gente determinar se o funcionário, o membro da equipe, ele precisa de muita informação antes de assumir uma tarefa e odeia cometer erros, então esse cara é um cara analisador. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dedicar muito tempo a ele em capacitação, quer dizer, em sala de aula. A gente deve fazer muitas simulações de situação de trabalho com eles, porque para verificar como é que ele vai encarar o erro e mostrar para ele caminhos para corrigir esse próprio erro. E o ideal é que quem analisa muito precisa de tempo para se preparar para desafios. Então isso é uma coisa extremamente importante para analisar, amadurecer e verificar como é que ele pode atuar perante alguns desafios.
Já o executor, o executor, quando o funcionário ele tem um estilo de aprendizagem do tipo executor, ele usa o método de tentativa e erro para aumentar suas aptidões, ao mesmo tempo que ele mergulha nas tarefas. Então ele vai fazendo, então vou acertando, vou errando e eu vou aprendendo. Nesse caso, se esse colaborador ele tem esse perfil, o ideal é que a gente atribua a ele uma tarefa simples, explicando quais são os resultados desejáveis e deixando o caminho livre para ele até mesmo cometer alguns erros, porque ele vai aprender com aquilo. E na medida que ele vai aprendendo a lidar com a situação, a gente vai aumentando gradualmente a complexidade da tarefa até ele dominar essa função. Já nesse estilo de aprendizagem do tipo observador, quando a gente tem um profissional da nossa equipe, uma pessoa da nossa equipe que ele é classificado como tendo um estilo de aprendizado observador, a gente tem que estar ciente que essa pessoa ela aprimora suas aptidões observando outras pessoas em ação, né? Então o que acontece? Pega esse cara, pega essa pessoa e coloca ele junto com um funcionário que tem mais alto desempenho, porque ele vai observar, vai estudar, vai aprender e vai tentar replicar, adaptando para o seu modo de fazer também as coisas. Conhecendo muito bem, então, seus estilos de aprendizado, as suas habilidades, os seus conhecimentos, é interessante que o gestor de projeto, ele identifique dentro da tua equipe quais as responsabilidades de cada um dos colaboradores. Nessa figura, a gente tem um projeto que tem diversas fases, que vai do projeto até o comissionamento. E foi identificado de acordo com as habilidades e competências de cada uma dessas pessoas, como é que essas pessoas devem se portar em determinado ponto. Por exemplo, o João, ele participa do projeto, mas ele é responsável pelos suprimentos. E ele, obrigatoriamente, ele tem que informar a fabricação sobre a questão dos suprimentos, informar também a construção e montagem sobre a questão dos suprimentos que vão ser utilizados na fabricação, na construção e montagem, mas ele deve participar das etapas e testes da construção, da fabricação, para ele observar realmente se aquilo que ele está suprindo, em termos de material e de recursos, é condizente realmente com o projeto que foi pedido. E assim também com a parte de comissionamento. E aí a gente tem diversos outros casos. A gente percebe que a Ana, por exemplo, aqui, ela possivelmente ou é a líder da equipe ou é a dona da empresa, porque ela está praticamente aprovando praticamente todas, praticamente não, está aprovando todas as etapas, né?